nós podemos dizer: somos livres, somos livres, livres em Cristo, livres nós somos. O pecado já não pode mais nos condenar, porque no Senhor, em Cristo, Jesus leva-nos a lágrimas novamente, porque nós somos livres pelo Senhor. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Não há outro, não há outro, não há outro. Majestade santa. Oh Deus, declare majestade. Tua graça me aceitou, tua graça me aceitou como sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Majestade, cante, teu amor, pra sempre o teu amor me transformou. Na presença da tua majestade, Jesus. Querido, essa é a promessa do Senhor, é para sempre. O amor de Cristo é para sempre. Ele nos transforma, Ele nos liberta. Glória, glória ao teu nome, Jesus, eterno Deus, Salvador. Muito obrigado por poder te adorar. Bendito és o teu nome. Você pode sentar.
Já é um ganho. Ah, agora sim. Show de bola. Irmãos, para quem não teve aqui na semana passada, eu estou seguindo com aquelas duas pregações sobre as duas primeiras pragas do Egito. Fui eu? Enfim, eu estou seguindo aquelas pregações sobre as duas primeiras pragas do Egito. Então hoje nós vamos falar sobre a segunda praga. E a segunda praga tem acho que ela tem um componente engraçado, porque ela é literalmente uma consequência da primeira. Você entende, se você pensar um pouco biologicamente, você entende muito facilmente o porquê dessa praga ter acontecido. Ora essa, quando o rio se tornou em sangue, os peixes morreram. Um dos animais daquele rio, um dos alimentos que os peixes vão usar naquele rio são os girinos, que estão em vias de se tornar sapos. Por essa razão, os peixes morrendo faz com que a população de sapos agradeça e cresça. Além disso, o rio, estando daquela maneira, dificulta o nado de qualquer animal. O peixe morre, porque o peixe não tem o que fazer. O sapo, por outro lado, sai da água e vai procurar água em outro lugar. Então, ela tem muito uma forma que, se você parar para pensar, é um pouco... Será que isso aqui passa? Não consegui não. Enfim, ela tem muito algo que nos recorda a ideia de consequência. Já brincou com um dominó, sabe? Você colocar um na frente do outro e depois derrubar. O famoso efeito dominó. Bom, isto posto, eu queria falar um pouco sobre essa ideia de consequência, sobre a gente conhecer o que está para acontecer, tentar entender o que vai acontecer. Também queria falar sobre um dos deuses egípcios, né, de nome Heket. Heket é uma deusa egípcia que tinha a forma de uma mulher misturada com a de uma rã. Era a deusa rã dos egípcios. E ela é diretamente atacada quando Deus pratica essa praga. Ela tem vários significados, mas o principal deles é a fertilidade. E não só a fertilidade no aspecto sexual, mas em todos os aspectos da vida, uma vida fértil. E eu também quero falar um pouco sobre essa ideia. E ainda, eu acredito que as reações do faraó, de alguma maneira, vão demonstrar para nós a ideia de uma vida em que se observa as consequências. Mas, antes agora de prosseguir com isso, vamos... Isso aqui também não está passando. Vamos passar isso aí é a deusa, eu ia passar. E depois acho que vem o texto que a gente vai ler. Vem sim. Muito bem. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 8. Êxodo 8, versículos de 1 ao 15. Como de costume. Marcelo, se tiver como passar para mim depois do versículo que não está passando aqui. Como de costume, eu não faço ideia de por que isso, mas vamos fazer como o pastor Cláudio. Eu leio os versos ímpares e vocês leem os versos pares, ok? Vamos lá. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito.
Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas fiquem somente no rio. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Esse texto ele já traz uma novidade em relação à postura do Faraó. Na primeira praga, o Faraó disse não e não foi não. O que ocorreu foi, eles ouviram um não, os egípcios ficaram sem água do Nilo e tiveram que cavar poços para sobreviver. Acabou. Não teve nenhum tipo de acordo entre o Faraó e Moisés. Ele não chamou Moisés e disse assim: olha, roga para que o rio volte a ser água e eu vou libertar o povo. E depois ele mudou de ideia. Diferente do que a gente pensa que em todas as pragas isso aconteceu, a postura do Faraó muda em alguns casos. E nesse caso específico, é a primeira vez em que ele vai tentar fazer um acordo. Ele vai dizer: tudo bem, eu percebo que não dá, então deixe o povo ir, tire as rãs e vocês podem ir embora. E ele tira as rãs e eles não vão embora. É interessante como a postura do Faraó representa um pouco que é a postura da maioria das pessoas em relação aos acontecimentos na sua vida. As pessoas geralmente observam as coisas como: bom, se eu tenho uma posição específica, minha posição é: não quero libertar os escravos. Então surgem problemas e Deus traz sofrimento sobre Faraó. E Faraó muda de ideia. Tá bom, liberte os escravos, porque não tem jeito. Porque não libertá-los trouxe essa consequência ruim para a minha vida. Eu estou com problemas, eu estou sendo atacado por essas rãs. E elas estão incomodando. Estão até mesmo entrando no forno, que deve ser tremendamente desagradável. Imagina um pezinho de rã no meio da sua comida, que delícia. A não ser que você goste de sopa de rã. Mas aí Faraó vê que as rãs morreram e que o cheiro está péssimo, mas pelo menos elas morreram. Então ele conclui: pensando bem, por que eu ia libertar eles mesmo? E é isso. Eu fico com a sensação de que nós sempre analisamos a nossa vida e os nossos atos com base em consequências. No que isso vai dar? Ir para a direita vai dar em quê? Ir para a esquerda vai dar em quê? É geralmente assim que nós analisamos a nossa vida. E a princípio não tem nada de errado nisso. Mas existem algumas coisas que vale a pena a gente pensar. É bom observar que a deusa Heket, ela é a deusa da fertilidade. E sendo deusa da fertilidade, ela representa todas as áreas dessa ideia de fertilidade. Não é todo tipo de fertilidade. A riqueza, ter uma vida onde você consiga ter muitos bens, filhos, ter muitos filhos, todos eles saudáveis e promissores, inteligentes, fortes, ter saúde, você mesmo ter uma vida saudável, né? A fertilidade no casamento, ter um casamento alegre, feliz. Alguém quer mudar de Deus? Brincadeira. Mas acontece que geralmente nós calculamos a nossa vida com base nessas coisas, com base em: vai dar tudo certo para minha família, vai dar tudo certo para os meus filhos, vai dar tudo certo para minha esposa, vai dar tudo certo para mim, eu vou conseguir enriquecer,
A nossa vida é pensada mais ou menos nesses moldes. Quais serão as consequências dos meus atos? E é bom que pensemos assim. Mas existem algumas coisas que a gente precisa pensar em relação a isso. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a motivação. Nós olhamos para qual é a nossa motivação quando nós tomamos uma vida, quando a nossa vida se baseia nas consequências dos nossos atos. Se eu fizer isso, vai dar nisso. Se eu fizer aquilo, vai dar nesse outro. Eu gosto mais disso, logo eu vou para cá. É uma forma de tomar decisões. Mas será que é a melhor? E se isso que você gosta mais representa um pecado? Representa algo ruim? O que nós vamos fazer? Será que apenas analisar as consequências dos nossos atos é a forma correta de viver as nossas vidas? Então, como primeiro ponto dessa análise de motivações, eu queria falar sobre as nossas resoluções que mudam. O faraó, por exemplo, mudou de ideia com alguma frequência, não só nessa praga, como vai mudar ao longo de toda a narrativa das pragas. E depois que liberta os hebreus, até hoje eu não entendo por que ele os liberta, porque se ele queria matá-los era bem mais fácil onde eles estavam. Mas Deus tem poder e controla a mão de faraó, né? E depois ele decide correr atrás dele para tentar matá-los lá no Mar Vermelho. E como vocês sabem, tudo dá errado. Então, é interessante observar que é um sujeito que adora mudar de ideia. Por que é tão fácil mudar de ideia? Bom, eu gosto de pensar que isso pode ser analisado como um estudante. Um estudante passa o seu tempo estudando. Geralmente não, mas vamos imaginar que sim. Ele passa o seu tempo estudando, se preparando para fazer suas provas, enfim. E então, ele ali, estudando, tentando compreender a matéria, porque ele tem muita dificuldade em, sei lá, matemática, em homenagem à minha mãe. Ele tem muita dificuldade com matemática, então ele estuda matemática, né? E qual a razão dele para estudar matemática? É bem simples, ele quer tirar uma nota satisfatória na prova. 10 nem dá para sonhar, mas pelo menos uma nota satisfatória, pelo menos passar de ano seria legal, né? Ele não sabe nem fazer o cálculo de como é passar de ano. Poxa, quanto eu preciso para passar de ano? Não sei fazer esse cálculo, mas eu preciso passar de ano, então eu tenho que estudar. Quer dizer, a nossa motivação então passa a ser passar de ano. Eu tenho que passar de ano, logo eu tenho que estudar. E não há nada de errado em passar de ano, certamente. Mas a questão é, isso demonstra que ele não iria querer estudar se não tivesse prova. Ele não iria querer compreender a matéria se não tivesse uma razão específica que fosse fazer mal a ele. Se, como aqueles que estudam como aqueles que estão na escola devem lembrar, se ele já tivesse, vamos supor que a sua escola, a média para passar seja 6 pontos, vamos supor que você já tivesse 24 pontos somados ao término de 3 bimestres. Isso significa que no quarto bimestre você não precisa estudar porque você já passou. Ainda que você tire 0, você vai passar. E portanto, o que vai fazer o nosso querido estudante dessa anedota? Bom, então, férias. Alegrem-se comigo, vamos à praia. A questão é, mas ele vai perder toda a matéria que envolvia esse quarto bimestre. Se a gente pensar um pouco nas consequências, né? Talvez ele tenha dificuldade com essa matéria pelo resto da vida dele. Tomara que não vamos rogar para o coitado não. Mas talvez ele tenha dificuldade com essa matéria pelo resto da vida dele. Ele estudou frações e nunca entendeu frações, vai passar o resto da vida dele sem entender frações. E no dia de fazer a prova do vestibular, olha que maravilha. Do vestibular não, né? Do Enem. Olha que maravilha. 5 questões de matemática envolvem frações. E agora? Mas não é pela consequência que me preocupa o fato dele não ter dado a mínima para a matéria. Mesmo que ele tenha dado mal no Enem. Não é essa a questão. A questão real é que, se estamos em Cristo, somos chamados a dar o nosso melhor em tudo que fazemos. Todo o estudo, todo o trabalho que nós produzimos deve ser feito por amor de Cristo. E aquilo que é feito para Cristo deve ser feito da melhor maneira possível, dando o máximo que se possa dar. E então, analisar o seu trabalho ou o seu estudo, como no caso desse estudante, apenas como uma questão de passar, eu não sei se está dentro daquilo que realmente demonstra o amor de Cristo nas nossas vidas. É muito simples olhar e pensar, eu só preciso passar, mas analisar a vida como apenas uma questão de se dar bem, de terminar
terminar bem, de as coisas darem certo para você, talvez caiba para os ímpios, talvez caiba para quem não está em Cristo. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos chamados a muito mais do que viver apenas para o se dar bem, para o dar certo. Nós somos chamados a dar o nosso melhor em tudo, mesmo que você já tenha 24 pontos no terceiro trimestre. Ainda, uma outra coisa interessante sobre a motivação é tentar entender, tá, mas para onde ela vai? De onde ela vem? Quer dizer, o nosso estudante, de novo, é só passar mesmo? Não há nada mais no seu coração? E aí eu quero trazer isso para uma outra ideia. Imaginemos dois homens. Um é rico e o outro é pobre. Eles são amigos de infância e se encontram num bar e ficam conversando um pouco. Eles estão conversando e o rico observa. E os dois, em meio à conversa, vão falando sobre a vida, há muito tempo que não se viam, vão contando sobre suas vidas, e em algum momento da conversa eles percebem um fato curioso. Ambos nunca traíram suas esposas. Que bom, né? Como diria um amigo meu, que é um biscoito. Mas, que bom, nunca traíram suas esposas. E quando eles notam que eles nunca traíram suas esposas, o mais rico observa o porquê. Não haveria como traí-la. Não? Não tem como eu trair aquela mulher. Ah, que bonito. É claro, eu não assinei contrato pré-nupcial com ela. Portanto, imagine você, se a gente se divorciasse, ela ia levar mais da metade do meu dinheiro. Além disso, ia levar meus filhos. E eu só ia vê-los com uma frequência muito menor. Além disso, eu ia ficar mal visto pela sociedade, ia ser mais difícil de fechar os meus negócios. Enfim, tudo daria errado na minha vida se nós nos divorciássemos. É óbvio que eu não posso traí-la, senão eu ia me dar muito mal. O segundo homem ouviu e ficou pensando. Ele também não tinha contrato pré-nupcial assinado. Ele também perderia muita coisa num divórcio. Então, o homem, percebendo o silêncio dele, perguntou: e você? Por que você não trai a sua esposa? E ele respondeu: porque eu a amo. E isso diferencia a nossa conduta em relação a como nós respondemos, e em relação a qual é o significado dos nossos atos e da nossa vida. Quer dizer, nós fazemos as coisas porque temos medo do que vai acontecer em resultado delas? Ou nós fazemos as coisas porque nós fazemos as coisas que se espera de nós, porque nós de fato amamos a Cristo? A nossa vida pode ser regida por consequências, e você não está errado em pensar nas consequências dos seus atos. Ora, é sábio pensar nas consequências dos seus atos. É preciso considerar as consequências dos seus atos. Mas a questão é que se você analisa a sua vida tão somente pelas consequências, em muitos aspectos você vai falhar com Cristo em como você deveria agir. O nosso estudante já passou. Mas isso não muda o fato de que em Cristo ele precisa estudar e dar o seu melhor. Os nossos maridos dessa história, ambos fizeram a coisa certa. Nenhum dos dois errou, no sentido de que nenhum dos dois traiu a esposa. Ambos estão corretos nesse aspecto. Mas apenas um deles não traiu a esposa pela razão correta. Apenas um deles revelou o amor de Cristo no ato de não trair a esposa. O outro, na realidade, provavelmente traiu a esposa milhares de vezes na sua vontade. Só que não poderia consumar o ato, porque ele sabe que isso traria problemas para ele. O segundo simplesmente entendia a esposa como aquela que ele amava. E isso para ele era suficiente. Precisamos nos concentrar no fato de que, acima de qualquer consequência dos nossos atos, está o amor ao nosso Senhor. Ainda, uma terceira coisa: quem vive pelas consequências vai encontrar as consequências disso. Bom, você quer viver pelas consequências? Quer analisar a sua vida tão somente pelos resultados, pelo que vai acontecer se você fizer determinada coisa? Você pode fazer isso. Mas então, perceba que Deus também entende de consequências. Ele também entende de resultados. E quando eu digo que Deus entende de resultados,
Eu quero dizer que ele vai observar a nossa vida. E no final das contas, como diria o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Deus compreende as consequências dos nossos atos. E qual é a consequência daquele ato que nós praticamos desde que nascemos, a saber, pecado? A consequência dele é a morte, a nossa destruição, separação de Deus. No fim, nós podemos ter a convicção de que seremos destruídos por causa dos nossos pecados. E antes de observar qualquer coisa em relação à graça, eu quero pensar um pouco com você isso. Eu quero que você considere, por exemplo, a seguinte história. Desculpa, eu estou contando muita história hoje, né? Perdão, é mal de escritor. Um homem. Essa história eu ouvi de um amigo falecido e eu achava ela muito interessante para nós pensarmos um pouco o que nós fazemos e por que nós fazemos. Um homem era dono, um homem que vivia no sul do Brasil, era dono de um posto. Um posto dava um bom dinheiro para ele, e além do posto ele tinha alguns terrenos em volta. E esse era o patrimônio dele. Tinha família, tinha filhos e tinha um bom patrimônio. Vivia bem. É claro que, como qualquer pessoa normal, ele não declarava todos os terrenos que ele tinha para receita, né? Qualquer pessoa normal. Como qualquer pessoa normal, ele fazia algumas, como eu posso dizer, gambiarrazinhas ali no posto, tinha umas coisinhas que não estavam muito corretas em relação a como deve ser um posto, mas sabe como é, né? É difícil cuidar dessas coisas. E ainda, é claro que nenhum dos empregados do posto tinha carteira assinada, pelo amor de Deus, né? Pra quê? Né? A União só quer comer o meu dinheiro. Porém, esse homem conheceu a Cristo. E quando ele encontra Jesus, o que isso faz com ele? Bom, primeiramente, isso faz com que ele comece a observar tudo que ele fez na vida dele. E comece a pensar, eu preciso corrigir muita coisa. E a primeira coisa que ele faz é procurar cada um dos seus funcionários. Ele chama os seus funcionários e diz, a partir de agora vocês vão ter carteira assinada. Me desculpem por todo esse tempo que eu fiz mal a vocês em não assinar a carteira. Eu sei que eu deveria ter feito isso. E, portanto, eu vou assinar a carteira de vocês agora. E ele então acerta a situação e paga todo o dinheiro que ele devia em relação à carteira assinada dos seus funcionários. E viveram felizes para sempre. Gostaram da história? Não, tristemente ela não acabou aí. Esse homem, ou não, felizmente, não sei. Esse homem prosseguiu ali feliz, então, agora sim, assinei a carteira do pessoal. Também começou a fazer reformas no posto para deixar o posto todo direitinho. Começou a tentar acertar a questão dos terrenos dele. E foi nesse momento que a Receita bateu a porta dele. Porque uma coisa muito interessante sobre a Receita, né? Ela nem notava que ele existia em todas as sonegações que ele fazia. Mas quando ele decidiu fazer a coisa certa, é óbvio que ela vai perceber que tem muito mais coisa errada e vai tentar arrancar o máximo de dinheiro dele que ela possa. Então, a Receita Federal vem sobre esse homem, né? E começa a exigir todos os tributos que ele não tinha pago ao longo de todos aqueles anos. E ele começa a ter que achar maneiras de pagar e ele tem que pagar. Agora ele vai ser processado se ele não pagar. Não existe outra forma de resolver. Então ele começa a ter que pagar, mas o dinheiro está faltando e de repente ele tem que vender um dos terrenos para conseguir pagar. Depois outro. E depois outro. E ele ficou sem nenhum dos terrenos. Tudo que lhe restou foi os funcionários, recebendo um salário muito mais digno do que recebiam antes, ou seja, fazendo ele perder muito dinheiro, e o posto, ali, quase quebrado. E aí, perguntado, esse homem começou a orar perguntando, Senhor, quando eu não o conhecia, eu vivia muito bem. A minha vida financeira era ótima. E então, quando eu o encontrei, tudo quebrou. Eu decidi fazer a coisa certa, eu decidi fazer o que o Senhor esperava de mim. E olha só o que eu encontrei. Olha só o que isso trouxe para a minha vida. E naquele momento, enquanto orava, ele também ouviu a voz que falava no seu coração e dizendo, meu filho, eu pensei que você tinha vindo a mim pelo amor.
foi nesse momento que aquele homem percebeu o quanto a vida dele se tornou muito mais feliz em Cristo do que era antes. De fato, ele perdeu muita coisa, perdeu muito dinheiro, mas em Cristo ele encontrou uma verdadeira alegria. A situação dele estava muito difícil e ele estava acreditando que já estava próximo de fechar o posto. E quando ele estava próximo de fechar o posto, um homem bate à sua porta e diz: olá, eu represento a Shell e nós gostaríamos de fazer uma franquia com o senhor, para o senhor controlar a nossa rede de postos aqui nessa região do Brasil. Mas o meu posto está todo quebrado, por que vocês escolheram a mim? Porque nós fizemos um estudo e o seu posto é o único nessa região que tem todas as contas com a União acertadas. A história nem sempre tem final feliz. E ela não é feita para ter final feliz. E se você quer saber, ele não se tornou mais rico do que ele era antes. Ele continuou tendo menos do que ele tinha anteriormente. A questão é, o Senhor não o desamparou. Não permitiu que lhe faltasse nada. Mas não se engane, ele nunca voltou a ter tanto dinheiro quanto ele tinha antes disso. Portanto, se você analisar pelas consequências, talvez tivesse sido muito mais sábio da parte dele não ter se tornado um cristão. Mas a questão, meus irmãos, é que não é assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus não funciona com base em resultados. Ele não funciona com base naquilo que você simplesmente faz para receber algo em troca. Ora essa, nosso Senhor não veio morrer numa cruz depois que você disse para ele: tá bom, eu aceito. Ele veio e simplesmente morreu numa cruz, por nós. O resultado disso é graça dele. Mas tudo demanda da decisão dele de morrer numa cruz por nós muito antes. Ainda, se nós vivermos pensando apenas nas consequências, na prática nós olhamos para Deus como um cara legal que pode nos dar uma força de vez em quando. Mais uma vez, dando o exemplo da igreja que eu dei no domingo passado, então você provavelmente dará o seu dízimo, vai trabalhar na igreja e fazer tudo o que você pode, porque qual é a consequência disso? Deus certamente me abençoará. Ah, qual é, gente? Vocês já vieram aqui um bom número de vezes, vocês sabem que não é assim que funciona na pregação dessa igreja. Não é certo que Deus vai te abençoar por isso. Pode ser muito mais provável até que você não seja abençoado e que as consequências sejam dificuldades financeiras em muitos momentos da sua vida. O que eu posso analisar pela palavra é que aquele que está em Cristo nunca fica desamparado. E o que eu ainda posso dizer pela palavra é que aquele que está em Cristo pode passar por tristezas, mas ele sempre está feliz. Ele sempre tem ainda uma razão para sorrir. Porque diante de todos os sofrimentos e numa outra oportunidade de pregar mais sobre as pragas, a gente pode falar até mesmo sobre o sofrimento da morte. Até mesmo nesse sofrimento nós encontramos um fato: Cristo venceu a morte. O cristão sempre pode se alegrar. Uma coisa terrível sobre viver pelas consequências é que é um exercício de tentar entender o futuro, não é? Falando sobre estudar consequências de maneira correta, de você realmente gostar de entender para onde isso vai. Ora essa, quando você dirige o seu carro, para aqueles que dirigem, ou quando você está andando na rua, você vai decidir entre virar à esquerda e virar à direita. Quando você virar à direita, você vai para um determinado lugar. Quando você virar à esquerda, você vai para outro lugar. Isso é uma consequência do seu ato. Então, é natural que você pense a sua vida por aquilo que vai vir logo depois da decisão que você tomar. Entre virar à direita e virar à esquerda, vai resultar em uma coisa ou em outra. Não há nada de errado nisso. Mas se você pensa apenas nisso para tomar suas decisões, e se você não entrega suas decisões a Deus para que Ele também fale, então não está faltando nada? Então a quem pertence a sua vida? A você ou a Deus? Quando nós nos entregamos por meio da graça, nós simplesmente entregamos tudo. Tudo passa a pertencer a Ele.
e muito maior do que qualquer consequência de virar à direita ou à esquerda, está: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então, quando nós simplesmente não colocamos diante de Deus as nossas decisões, mas tomamos as nossas decisões apenas com base em: se eu for para a direita vai ser melhor do que se eu for para a esquerda, apenas isso, o que isso diz sobre nós? Isso diz que você confia em si mesmo para se salvar. Você acredita que você pode se salvar, que você pode se libertar do pecado e que você pode chegar ao céu pelas suas próprias forças. Ora, o que é isso, gente? A gente também já falou bastante sobre isso. Não, isso não existe. Não há como salvar a si mesmo. Não há como chegar ao céu pelas suas próprias forças. Não há como receber a vida eterna pelas suas próprias forças. Porque, de fato, se pudéssemos receber a vida eterna pelas nossas próprias forças, significaria que não temos pecado. Se não tivéssemos pecado, nem morreríamos. Entretanto, somos mortais. E somos mortais pelo fato de que há pecado em nós. Agora, pois, não há como vencer esse pecado pelas nossas próprias forças. Assim também, você não pode olhar a sua vida tão somente pelas consequências dos seus atos. Muito mais do que as consequências dos seus atos, você precisa observar a sua vida por: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Analise as consequências, pense a sua vida pelos resultados também. Mas coloque tudo diante do Senhor. E agora, saindo um pouco da ideia de as consequências e o pensar a vida pelas consequências, vamos observar a vida por Cristo. Não é a vida que coloca Cristo em primeiro lugar. Bom, em primeiro lugar, uma vida que coloca Cristo em primeiro lugar é resoluta. Faraó entende a sua posição como o chefe do Egito, de um país que vive a partir de escravos. Para você ter uma ideia de quanto essa conversa é velha, uma das razões dos escravos não terem sido libertos logo na ascensão de Dom Pedro II e nos primeiros momentos da nossa vida como império, o Brasil, foi o fato de que isso traria um caos econômico. Ora, muito justa essa observação. É muito melhor fazer com que pessoas passem a sua vida inteira apanhando e sofrendo do que fazer com que outras pessoas enfrentem um caos econômico. Faz todo sentido essa explicação. Não, a questão é muito comum essa desculpa. Mas o fato é que Faraó, ele entendia que o Egito precisava daquilo. E, portanto, ele ia manter aquilo. Pela sua força, ele pretendia que fosse mantido. Mas, diante do sofrimento e dos problemas, e diga-se passagem, do caos econômico que certamente as pragas trouxeram para o Egito, ele teve que pensar um pouco. E ele começou a ficar um pouco mais malevolente, teve que achar seus truques para enganar Moisés, como a gente viu. Ou mais ou menos enganar, porque Moisés já sabia de prévio aviso quais seriam as atitudes de Faraó. Mas enfim, Faraó deve ter achado que ele era malandro. O fato é que Faraó tem o direito de ficar mudando de ideia à torta e à direita. Moisés não. Assim também, o cristão não tem o direito de ficar mudando de ideia à torta e à direita. Nossa vida é para Cristo, então será para Cristo. E tudo que fizermos passa a ser para Cristo. E em Cristo devemos ser resolutos na nossa luta contra o pecado e nas nossas decisões, mesmo que essas venham a trazer dificuldades para nós. Porque antes está o nosso amor pelo nosso Senhor do que qualquer problema financeiro, de saúde ou o que for. O nosso Senhor vale muito mais do que qualquer coisa em nossas vidas. E portanto, como eu disse, o Faraó pode ficar mudando de ideia à torta e à direita, mas Moisés não. O Faraó, o ímpio, pode mudar de ideia à torta e à direita, você não. Que a nossa palavra se concentre e seja firme em Cristo. Que nós não sejamos uns aqui na igreja e completamente diferentes no mundo lá fora. E por que então agiremos diferentes? Ora, porque tememos o mundo? Maior é o que está em nós, meus irmãos. Não temos o direito de ser diferentes. Não temos o direito de mudar de ideia. Ora, as minhas ovelhas eu conheço, nenhuma delas escapa.
nenhuma delas vai ficar longe de mim. Ora, em Cristo temos de ser firmes. Em Cristo nós precisamos lutar contra o pecado e nos posicionar contra o pecado. Nas nossas vidas, observar os nossos atos e então, quando encontrarmos aquele que não agrada a Deus, lutar contra ele. Não importa o quanto você goste dele. Precisa ser abandonado. Porque quando você escolhe a Cristo e você não pode servir a dois senhores. E portanto você não pode ser como Faraó, você não pode ser malandro. Nós precisamos ser firmes em todas as coisas do nosso Deus. Ainda, qual é a consequência de servir a Deus por amor? Ora, quando nós servimos ao nosso Deus por amor, isso nada mais é do que um grande presente de Deus. Ora, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. A graça tem por consequência a fé. E a primeira grande obra da graça nas nossas vidas é a fé. É ter fé no nosso Deus. Essa fé nos fará ser firmes e nos fará não viver mais a vida pela consequência. Porque quem vive pela consequência não tem fé. Quem vive pela consequência imagina a vida como um caminho linear, onde isso aqui dá nisso, isso aqui dá naquilo, eu preciso seguir por essa linha aqui que é a melhor linha. E esquece completamente o elemento da fé. E qual é o elemento da fé? A convicção de que o Senhor cuidará de nós sempre. E portanto, tão somente por amor devemos seguir o caminho dele, mesmo que não seja o caminho mais agradável. Ora, tortuoso é o caminho no que leva à vida eterna. É o caminho mais difícil, é o caminho pedregoso, é o caminho que vai machucar os seus pés. Mas eu nunca vi alguém chegar no final desse caminho e não estar alegre. Mas eu vi muitos que foram pelos outros caminhos. E esses dificilmente encontram felicidade nesses caminhos. Ora essa, podemos então tentar alternar a nossa vida entre os dois caminhos? Por certo que não. Não podemos servir a dois senhores. O que faremos então? Amaremos a Deus. Porque pela graça recebemos fé. E dessa fé veio do fato de que Deus nos amou. E quando Deus nos amou, qual foi a consequência disso? Nós o amamos de volta. Semana passada eu observei. Alguns vão receber desse amor e vão dizer o quê? Idiota. E vão cair fora. Porque Deus é quem quis amar. Eu não pedi. E se ele quer ficar dando uma de idiota, o problema é dele. Mas outros vão olhar para isso e dizer: Deus nos amou tanto. Eu só posso amá-lo de volta. E por amá-lo de volta, servirei a ele como tiver de servir, da maneira que tiver de servir, na situação em que tiver que servir, em toda a minha vida. Não vou viver pelas consequências, não vou viver pensando, será que vai faltar? Será que vai ter dificuldades? Será que vou enfrentar problemas? Mas eu tenho que pensar tão somente, o nosso Deus vai cuidar de nós. E sabe de uma coisa? Eu o amo, não importa o que vier. Portanto, quais são as consequências do amor? A consequência do amor de Deus é um amor que volta, é que o nosso coração ame a Ele também. E quando nós amarmos a Deus e colocarmos Ele como centro de nossas vidas e como a consequência suprema das nossas vidas, então nós encontraremos a alegria verdadeira que está em Cristo. E ainda que tudo ao nosso redor seja ruim e tudo traga dificuldades, e certamente o caminho que você escolheu não é o caminho que a maioria escolheria. Mas veja bem, a Bíblia não fala que a maioria vai encontrar a Cristo. Nem fala que os melhores são os que encontram a Cristo. Mas ela fala que Deus os escolheu. E meu amigo, ser amado por Deus é muito melhor do que ser um dos melhores desse mundo. Não existe vida que possa ser tão boa quanto a daqueles que sabem que Deus os ama. Então qual é a consequência do amor? Nós nos alegraremos em sermos amados. Deus nos ama. Você consegue imaginar algo mais maravilhoso do que isso? Ainda acrescento, somos pecadores,
E como foi dito antes, o salário do pecado é a morte. Deus não tem razão nenhuma para nos amar, porque Deus é santo, perfeito e observa um monte de pecadores maus. E o que ele entende quanto a isso? Eu os amo, e por causa disso darei a minha vida pela vida deles. Como disse o Senhor, darei a minha vida por amor de muitos. O amor de Deus nos constrange a ficar encantados com tanto amor assim. E nos traz uma alegria que não pode ser substituída nem trocada por qualquer outra alegria. Portanto, não importa o quão ruins possam ser as consequências de tomar uma decisão por Cristo na sua vida, eu lhe garanto, há uma consequência que realmente vai fazer valer muito mais do que qualquer consequência ruim. A nossa convicção de que nós estamos alegrando aquele que nos amou primeiro. O Senhor nos amou. Você realmente quer trazer sofrimento ao coração de alguém que te amou com um amor tão profundo e tão impensável quanto o amor dele? Você realmente se sente bem diante disso? Tomara que o nosso coração se encha do amor de Deus e que nós possamos não mais viver presos a simplesmente consequências, mas que nós possamos viver encantados com o fato de que Deus nos amou e com esse amor eu faço o que Ele quiser. Ainda, e como uma última observação, o que é não cumprir com aquilo que Deus espera de nós? O que é, por medo das consequências, escolher outro caminho? De maneira nenhuma, eu diria que os salvos nunca fazem isso. Os salvos escolhem pecar muitas vezes. Os salvos falham. Os salvos cometem erros. Mas eu quero te dizer o que você e eu somos quando nós escolhemos pecar. Nós não somos diferentes do primeiro marido daquela história anterior. Nós simplesmente fazemos tudo e seguimos a Deus simplesmente porque nós temos medinho de ir para o inferno. Nós simplesmente vivemos uma vida de ir à igreja no domingo, para lá fora ser completamente diferente de Cristo, porque nós sentimos no nosso coração que pelo menos isso, né? Nós queremos que Deus nunca decida se divorciar. E eu tenho uma boa notícia: não vai. Ele nos amou com um amor tão profundo que Ele disse que seria para sempre. E, para a nossa sorte, Deus não é homem para que minta. Isso é coisa nossa, não dele. Mas você realmente quer ser o primeiro marido? Você realmente quer ser aquele que numa oportunidade, se não tiver ninguém olhando, se não houver como descobrir, eu posso traí-lo? Você realmente quer ser essa pessoa? Esse que simplesmente pensa nas consequências dos seus atos e não tem o menor amor? Que não seja assim no nosso coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se amamos a Deus, então isso tem que gerar nos nossos corações uma vida muito mais piedosa do que uma vida que vive pelas consequências. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser prazeroso, mas eu lhes garanto, essa é a vida daquele que ama a Deus. Essa é a vida daquele que é o segundo marido, que não tem nenhuma razão para amar, que não tem nenhuma razão para não trair sua esposa senão essa: eu a amo, e isso basta. Não preciso de mais razão nenhuma. Essa é suficiente e essa é a mais poderosa das razões. Irmãos, que nós possamos ser cheios do amor de Deus. Mais uma vez, essa pregação não foi para falar a vocês que vocês devem olhar para a vida sem analisar as consequências dos seus atos. Deus nos deu um cérebro e é bom usá-lo. Se eu analisei as pragas como a praga das rãs como consequência da praga do rio Nilo virar sangue, ora, isso vem do fato de que alguém estudou o caso e pôde concluir dessa maneira. Ou seja, alguém pensou. De maneira nenhuma, essa pregação vem aqui para dizer a você que você não deve considerar as consequências de cada coisa que você faz. É bíblico que você considere. Medita, pois, nestas coisas. Mas que não seja a consequência, a razão maior do seu coração. Que a razão maior do seu coração seja sempre Cristo.
Porque muitas vezes nós nos encantamos do ídolo da consequência, do ídolo de simplesmente analisar a vida como uma questão de seguir para aquilo que é melhor para você, aquilo que traz mais resultados. Mas não é assim que funciona na vida cristã. Nosso Senhor não escolheu aquilo que trazia mais resultados. Ele escolheu ir para uma cruz, ser torturado, diminuir-se da sua própria glória, glória do unigênito do Pai, para se tornar como os homens, criaturas tão insignificantes e pequenas. Não foi o caminho mais esperto, foi o caminho mais amoroso. Ele conhecia bem as consequências disso. As consequências disso é que eu e você poderíamos estar aqui, alegres, porque fomos salvos por Ele. E as consequências disso também eram o sofrimento dele. Resumindo, não trouxe tantos benefícios para Ele, mas trouxe todos os benefícios para nós. Certamente seria a atitude mais estúpida do mundo, mas não é estúpido, é amoroso. Nosso Senhor nos amou. Que essa informação quebre o ídolo da consequência nas nossas vidas. E que nós não vivamos a nossa vida simplesmente pelas consequências, mas que nós vivamos a nossa vida sempre considerando dessa maneira. Estou dizendo que a causa maior de toda decisão que tomarem deve ser esta: eu amo a Cristo. Que seja assim na nossa vida. E tudo que vocês tomarem possa estar debaixo desta frase. Tudo que vocês decidirem: eu amo a Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque a sua mão é poderosa e age de maneira a nos deixar aturdidos com o tamanho amor que o Senhor deu a nós. Que amor impensável é esse que encontramos diante de nós? Certamente Ele não considerou as consequências. Certamente as consequências não tiveram a menor importância, pois Ele as conhecia, mas Ele não se importou com elas. Ele sabia as consequências dos seus atos, que trariam sofrimento, desgraça, em muitos aspectos, mas Ele simplesmente observou que também trariam graça. O Senhor morreu numa cruz e nos libertou de quem nós somos, nos libertou dos nossos pecados, nos libertou do Deus das consequências. Não mais vivemos com base nisso, mas vivemos com base na alegria de que Cristo deu a sua vida por nós. E isto é razão suficiente para que nos alegremos. Não importa mais nada. Se tudo estiver ruim, ainda assim poderemos estar felizes, porque Cristo morreu por nós. Se tudo estiver bem, mas não estivermos em Cristo, então que alegria poderemos ter? Nenhuma, Pai. Não há razão para se alegrar, porque não estamos em Cristo. Não temos a alegria verdadeira. Enche-nos de Ti. Faz-nos ter a convicção de que o Senhor é a nossa razão de viver, é a nossa consequência maior e é tudo que nós almejamos. Age assim em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nada pode nos separar do teu amor, daqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, Tu és meu guia, Tu és meu guia, meu protetor, Tua mão me firma, eu sei, me amas, estás presente a me cercar, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte, Cristo, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, declare: em Cristo estarei seguro, estarei seguro, por causa do amor do nosso Salvador. Pois sei, podemos declarar, sabemos que o Senhor nos ama. Pois sei, me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte Jesus venceu, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor, nunca houve amor assim. Sobre a morte
nos separar do Teu amor, porque nós estamos em Ti, Cristo, o único caminho perfeito, santo, firmado no Teu amor nós estamos, Senhor, porque és a nossa esperança. Diante do Teu trono nós estamos, Senhor, perfeito caminho, aqueles que estão em Cristo, unido a Cristo, tem a verdadeira vida, tem a verdadeira esperança. Obrigado por, Senhor, entender o Senhor. Obrigado por revelar-se a nós, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, por grande salvação em Cristo, pelo Teu grande amor que não cessa. Declare, nós temos uma perfeita intercessão por causa do Senhor. Ele nos intercede pelo Teu amor, pela Tua cruz, pelo Teu sangue. Obrigado, ó Deus, diante do trono de Deus dos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor que advoga em meu nome. Suas mãos está e escrito em seu coração, enquanto no céu ele estiver, seguro ali eu seguro ali eu estarei. Nessa esperança peço a você para cantar novamente do início, diante do trono de Deus, diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, escrito em seu coração, e enquanto no céu ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Seguros em Cristo. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo o céu e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo o Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, o Rei do céu. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu. Suas vozes para terminar, declare: unido a Ele, unido a Ele.
causa de Ti, Senhor. Somente por causa do Teu Filho, Jesus Cristo, nós temos a esperança, a salvação da vida eterna. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por entender o Teu amor. Jesus, é por causa de Ti. Muito obrigado. Nós adoramos o Teu nome. Você pode sentar. Palavra abençoada do Júnior. Ideal é que ele pudesse falar das 10, né? A gente pudesse ter algum momento aí que você traga as outras 8 pragas aí para a gente compreender mais aquilo que Deus quer revelar para nós na Bíblia Sagrada. Que os irmãos tenham um bom domingo, tá? Um domingo abençoado. E mais tarde, às 19 horas, nós estamos de volta ao culto da noite. Então o Charles vai estar aí trazendo a palavra de Deus para nós. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus que aqui se reúne e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Mesmo em meio a